Boa noite a todos os nossos amados alunos, né, da Escola do Evangelho, né? E também aos nossos amados que estão sempre nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, né? Hoje nós vamos desfrutar, né, da 22ª lição. Essa 22ª lição, ela tem um tema geral, né, que é o viver cristão, parte 3. Mas a aula de hoje, ela tem como tema os frutos do Espírito. E essa aula de hoje, ela está em cima de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22, né, até o versículo 25. Então essa aula está em cima de Gálatas, capítulo 5, do 22 até o versículo 25. Nas duas primeiras aulas, né, ou nas duas primeiras lições, né, nós vimos com respeito ao serviço ao Senhor e vimos com respeito ao padrão do viver dos cidadãos do reino nos céus. E hoje nós vamos ver com respeito aos frutos, né? Ao criar todas as coisas, Deus, ele estabeleceu um princípio, o princípio da frutificação da vida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 12, certo? Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 12, o Senhor, ele disse o seguinte: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. No versículo 24 e o versículo 25, de Gênesis ainda, capítulo 1, fala assim: disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, toda vida na terra, ela é perpetuada, ela é, vamos dizer assim, eternizada, vamos dizer assim, não é eterna porque a vida não é eterna, né? Nós sabemos disso, mas perpetuada, certo? Conforme a sua espécie, conforme o meio da sua frutificação. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 20, o Senhor fala uma coisa assim que é bem interessante. O Senhor fala que é pelo fruto que se conhecereis a árvore, né? Por exemplo, se você tem uma jaca, você sabe que é por esse fruto que você vai conhecer a jaqueira. É verdade? Se você vê uma maçã, né? Você vai ver uma maçã numa árvore, você diz lá: aqui é uma macieira, certo? Você vê um coco, né, naquela árvore, você fala assim: isso aqui é um coqueiro. Então, pelo fruto se conhece o quê? Se conhece a árvore. O Senhor, ele foi muito sábio quando ele fez essa colocação, né? Porque assim, é algo que acontece constantemente. E o mais interessante é que, infelizmente, vamos dizer assim, essa lei da vida, certo? Essa lei de frutificação da vida, ela é uma lei que, infelizmente, ela foi pego por Satanás, como a gente vê aqui no livro, né? Essa lição 22. Porque em Gênesis capítulo 1, ainda, no versículo 26, o Senhor Deus falou uma coisa assim: também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Mas eu quero ficar só aqui. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Veja, Satanás, sabendo, certo, dessa lei da vida, né, a lei de frutificação, o que foi que ele fez? Ele se antecipou, ele foi até Eva, ele trouxe Eva para uma esfera que ele sabe dominar muito bem, que é a esfera da mente, e ele falou para Eva, foi assim que Deus disse? Gênesis capítulo 2, versículo 9, o Senhor disse o seguinte, ó: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, né, ele sabia de uma coisa, que se o homem comesse da árvore da vida, certo? Se ele não fizesse nenhuma interferência, e o homem comesse da árvore da vida, o que é que iria acontecer? Deus iria ter ali, né, o seu desejo realizado. Porque à medida que o homem comesse da árvore da vida, e à medida que o homem fosse se multiplicando na terra, o que é que iria acontecer? A vida de Deus estava dentro do homem. Então, a vida divina também iria o quê? Iria se multiplicar. Por isso que no versículo 15 a 17 do capítulo 2, o Senhor ele falou uma coisa: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante que no capítulo 3, Satanás ele faz uma pergunta a Eva: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Interessante, né? Então assim, ele sabedor disso, ele foi até Eva, ele se antecipou, ele não esperou de maneira alguma que o homem fosse até a árvore da vida, e por meio dessa conversa, levou Eva, né, a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ainda conseguiu levar Eva a convencer Adão. Então, por causa disso, o que foi que aconteceu? Romanos, capítulo 5, fala exatamente o que foi que aconteceu. Agora, infelizmente, o pecado entrou no homem, a morte entrou no homem. O Senhor falou, né? Se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Não foi a morte física, certo? Mas foi a morte o quê? Vamos falar assim, espiritual. O homem, ele passou, infelizmente, a viver agora, infelizmente, sendo dominado pelo quê? Pelo pecado. Em vez de ele ser, ter uma vida orientada, coordenada por meio da vida de Deus, ele agora passou a viver pelo pecado. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 12, fala exatamente dessa lei, infelizmente, da frutificação. Vocês entendam que agora do lado negativo, né? Ele fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos fazer de conta que o homem não tivesse comido da árvore, certo, do pecado, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Vamos fazer de conta, certo? Esse versículo estaria assim: portanto, assim como por um só homem entrou a vida de Deus, certo, no mundo, e pela vida de Deus, né, também todos os homens passaram a receber essa vida. O versículo estaria mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque existe essa lei, a lei da frutificação da vida. Satanás sabia disso. Mas pela muita misericórdia do Senhor, quando você chega aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, acontece algo, né? Versículo 45, o versículo 45 diz assim: pois assim está escrito,
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, assim, graças a Deus, pela infinita misericórdia, o Senhor, ele se fez homem. Ele viveu na terra, e ele morreu, e ele ressuscitou. E esse versículo, ele fala assim que o último Adão se tornou o Espírito que dá a vida. E quando nós confessamos o Senhor, a vida de Deus entrou em nós. Só que, eu quero tocar num ponto aqui, só que infelizmente, muitas vezes, embora nós hoje tenhamos essa vida dentro de nós, o problema agora não está na semente que entrou em nós, não está na vida de Deus que está dentro de nós. O problema agora está em nós, porque nós agora é que somos um problema, porque nós agora é que impedimos a multiplicação da vida de Deus, por causa de uma coisa chamada nossa vida da alma. E tem uma frase que eu tirei aqui do livro, que diz assim: a lei do pecado e da morte que habita em nossos membros é muito forte, e facilmente vence toda boa intenção humana. O homem, ele não pode agora querer viver de boas intenções. Não. Lembra, essa semente da vida agora, ela entrou em mim e entrou em você quando nós confessamos o Senhor. O que a gente precisa agora é aprender a viver por essa vida. O que a gente precisa agora é aprender a deixar essa vida crescer em nós. Essa semente, ela precisa crescer em nós. E à medida que essa semente vai crescendo, aí nós vamos deixando de viver na carne, nós vamos deixando de viver no pecado e vamos vivendo pela vida de Deus. E Deus, ele vai tendo o quê? Ele vai tendo frutos por meio de cada um de nós. Lembra que a vida tem que dar fruto? Que a lei da vida é frutificar? Pronto. Assim como pelo pecado entrou a morte e a morte veio se multiplicando, hoje, aqueles que têm a vida de Deus, como eu, como você que está nos acompanhando, né? Nós precisamos agora deixar essa vida frutificar. Precisamos permitir que essa vida frutifique. Isso é algo fundamental. E como eu vou fazer essa vida frutificar? Ah, então eu vou agora obedecer a lei. É por meio de eu obedecer um conjunto de regras. Não é. Que isso é um outro problema, certo? Até um dos pontos também que nós temos aqui no livro, né? Que é a utilidade e o problema da lei. Por exemplo, hoje assim, hoje não, deixa eu corrigir aqui. Desde que o Senhor deu a lei ao povo de Israel, o Senhor, quando deu a lei ao povo de Israel, o Senhor não deu a lei para que fosse um mandamento, uma ordenança. Não era. O desejo de Deus não era esse. O desejo de Deus era que aquele povo, eles, por meio daqueles mandamentos ali, eles conhecessem Deus. E eles abrissem mão de viver por si mesmo e passassem a viver na dependência de Deus. Eles conseguissem ver que no homem deles, na força deles, jamais eles iriam conseguir cumprir aquilo ali. E eles iriam clamar ao Senhor, depender do Senhor, para Deus poder fazer tudo aquilo por meio deles. Era Deus quem iria fazer. Mas o que foi que o povo de Israel falou? Tudo que o Senhor falou, faremos. E o povo não falou só uma vez isso, não. Na verdade, o povo já vinha falando isso. Esse é um grande problema. Às vezes a gente acha que foi só uma vez. Não, só porque o povo disse assim, não, tudo que o Senhor falou, faremos. Deus foi lá e tornou os mandamentos lei. Não, foi só porque o povo falou uma única vez, não. É porque o viver do povo passou a ser um viver de dizer isso. Não, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Aí Deus disse, já que vocês estão insistindo nessa tecla, então a partir de agora vai se tornar lei. E na verdade isso acontece até hoje. Muitas vezes nós queremos viver de acordo com a lei. E amados, alunos que estão nos acompanhando, a lei, a utilidade da lei foi algo assim que veio mostrar para nós a incapacidade do homem. Se a lei
uma das utilidades da lei, certo? Veja, a lei é santa, a lei é perfeita, certo? Mas a lei, ela mostra para nós que nós não temos capacidade, certo? De servir ao Senhor no nosso homem natural. Ela veio expor essa incapacidade humana. E um problema também que a lei tem, é que a lei, ela não consegue salvar o homem. Ela não consegue justificar o homem. Ninguém é justificado por meio de cumprir mandamentos ou ordenanças. Quando você chega em Efésios capítulo 2, logo no versículo 1, fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Senhor nos deu vida porque a nossa condição era de estar morto nos delitos e pecados. E se Deus não tivesse nos dado vida, se Ele não tivesse se tornado o Espírito que dá vida e entrado em nós, por mais que eu e você quisesse cumprir os mandamentos, esse ato de querer cumprir os mandamentos não nos traria salvação. O que nos trouxe e o que traz salvação para o homem é a vida de Deus. Por quê? Porque aí entra em algo que a gente já citou, a lei de frutificação. A lei, no seu aspecto de ordenança, não produz fruto, porque é algo exterior ao homem. Mas a lei do Espírito da vida, ela produz fruto, porque é uma vida que está dentro de nós, e a vida, e toda vida produz o quê? Fruto. Eu já toquei nesse ponto, mas você de vez em quando está tocando nisso. O ponto agora é que a vida de Deus entrou em nós, e se a vida, há fruto. Teve vida, tem que ter fruto. Então, pela muita misericórdia do Senhor, enquanto as ordenanças, que é algo exterior, não produz fruto no homem. Romanos capítulo 3, né? Romanos aqui capítulo 3, diz o seguinte, 3, 20, certo? A parte B, Romanos 3, 20, diz assim, ó, parte B. Eu vou ler o versículo todo, mas eu vou frisar a parte B. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Aí a parte B diz assim, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela vem só para expor o pecado. Quando você chega no versículo 23 do capítulo 3, agora a parte A, ele fala o quê? Ó? Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Então, todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Aí quando você chega no versículo 28, ele fala assim, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O homem é justificado pelo quê? Pela fé. Independente de quê? Das obras da lei. Aí eu vou abrir aqui um parênteses, porque você pode dizer assim, ô irmão Rossandro, mas me diga uma coisa, Tiago 2,20, ou melhor, Tiago 2,20 e o versículo 26 fala assim, assim também a fé sem obra é morta. Abre aqui em Tiago, Ó, Tiago 2, no versículo 20, ele fala assim, quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Certo? Aí no versículo 26 ele fala assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Ó, muitos cristãos pegam esse versículo isolado. Gente, precisa ler a Bíblia. Se você ler Tiago, capítulo 2 todo, você vai ver que Tiago não está se referindo a você ser salvo por meio de obras, nem está falando que se você creu no Senhor e você não tiver obra, você perdeu a sua salvação. Não. Veja, eu gosto muito desse versículo 20 também. Ele fala assim, ó, quereis,
pois, ficar certo, ó homem insensato. Olha só. De que a fé sem obras é inoperante. É inoperante? Ó, fica que a fé sem obras é inoperante? Ele está fazendo a pergunta. A fé sem obra é inoperante? A fé não é inoperante. A fé não é inoperante, de maneira alguma. Mas o que então, a que se refere esse contexto? Eu não vou entrar, certo? Mas eu vou só trazer um pouco de luz, né, para que a gente possa continuar. A obra de Deus só é uma. Está em João, capítulo 6, versículo 28 e 29. A obra de Deus é esta, que criais naquele, por ele foi enviado. Certo? Lucas até fala assim: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A que obra Tiago está se referindo aqui? Está se referindo a gente querer fazer as coisas no nosso homem natural, na nossa carne. É claro que se nós cremos no Senhor, recebemos a vida do Senhor, nós precisamos aprender a viver pela fé. E quando eu e você vivemos pela fé, isso é obra de quê? Isso é a obra da fé. Ela está fazendo algo em nós. Essa obra, primeiramente, tem que acontecer na minha vida, na minha pessoa. Não é uma obra de eu fazer algo para Deus, não. É essa obra, primeiro, trabalhar na minha pessoa. Não adianta eu ser uma pessoa que fala de crer em Jesus, de acreditar que Ele pode fazer isso, se eu mesmo não acreditar. Eu mesmo não crer. Então, primeiramente, essa obra ela tem que acontecer na minha pessoa. E não eu falar para que aconteça na vida das pessoas. Eu falo de amor. Você tem que aprender a amar as pessoas. Sim, e eu mesmo não estou amando as pessoas. Então, essa fé ela não está trabalhando, não está trabalhando em mim. Quando o Tiago fala da fé sem obra, ela é morta. Ele está mostrando que se a fé, que é a pessoa do Senhor, não está trabalhando na minha pessoa, tudo que eu faço para Deus é morte. Você pode, Coríntios fala assim, eu posso até dar minha própria vida, certo? Mas se não for de fato por amor, se não for o amor de Deus fazendo em mim, esse ato de dar minha própria vida não tem nenhum efeito. Então, só para tornar claro, Tiago, quando ele fala que a fé sem obra é morta, ele está mostrando que se a fé, que é o próprio Deus, não consegue trabalhar na minha vida, então todo o meu viver para Deus é um viver inoperante. É um viver sem utilidade. Por quê? Porque o que eu estou fazendo não é no espírito, é algo da carne. Infelizmente. E trazendo aqui para Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos abrir aqui em Gálatas. Amado Deus. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me, Paulo falando aqui para os Gálatas, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Interessante, Paulo estava falando isso aqui para os Gálatas, porque havia agora ali alguns falando palavras que não estavam de acordo com o que Paulo estava ensinando. Havia judeus que estavam querendo levar os irmãos a praticar a lei. Havia alguns ali que estavam ensinando algumas heresias. E é interessante que os irmãos estavam deixando de viver pela fé, deixando de viver segundo a palavra, para viver segundo a ensinamentos humanos. E de uma maneira assim, muito rápida isso estava acontecendo. E o que me impressiona é que hoje acontece a mesma coisa. Muitos irmãos estão deixando de viver segundo a palavra para viver por conceitos humanos, por doutrinas humanas, certo? Quando você vai ver, não, mas a doutrina diz isso. Não, mas nós não podemos viver por doutrinas humanas. Nós temos que viver pelo que a palavra fala, certo? Não vou citar nada,
certo? Mas a gente precisa aprender a viver pelo que a palavra nos ensina e não por doutrinas inventadas por homens, certo? Então, assim, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 3, diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Veja, deixou de fazer as coisas no Espírito, na presença de Deus, para ser aperfeiçoado aonde? Na carne. Aí quando você chega no capítulo 5, versículo 19 a 21, Paulo fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Assim, essas obras aqui da carne, elas são muito assim evidentes. É interessante porque até hoje, assim, eu toco assim nesse aspecto. Muitos falam assim, quando se fala de pecado, aí só fala disso aqui, né? Adultério, inveja, bebedice, glutonaria, outro aqui, feitiçaria, inimizade. Aí as pessoas falam: isso aqui é as obras da carne, isso aqui é pecado. Sim, mas tem muita coisa que não está escrito aqui e que também é pecado, e que a gente vai ver, e que a gente olha assim, né? Que a gente não considera pecado. Vou dar um exemplo bem simples. Você é comerciante, você se diz cristão, aí você quer se dar bem às custas dos seus clientes. De uma maneira ou de outra, você está sempre engendrando uma coisa e engendrando outra, né? Está incluindo isso aqui. Isso é obra de quê? Isso é obra da carne. Você vive na carne o tempo todo, vivendo a sua vida conforme o seu bel prazer, certo? Mas quando chega no final de semana, você é crente. Dentro de casa, né? Às vezes a gente não trata nossas esposas, não trata nossos filhos de uma maneira adequada, né? Isso é obra de quê? É obra da carne. Mas aqui não diz que tratar a esposa com grosseria é obra da carne. Aqui não diz que tratar os filhos com grosseria é obra da carne. Aqui não diz que se eu compro algo, né, por um preço e multiplico 10 mil vezes o valor dele e vendo para as pessoas exorbitantemente, aqui não diz. Mas se você for ver, isso é obra da carne. Então, tudo que é feito fora da presença de Deus é obra da carne. Não tem como. E é engraçado por quê? Porque a carne, ela tem obras, entendeu? A carne tem obras. A carne gosta de fazer obras. A carne gosta de demonstrar obras. Isso é algo natural. Quando você vê uma pessoa querendo mostrar, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou assim, porque eu sou assim, é muitas obras. Isso é coisa de quê? Da carne. Mas quando você chega em João, capítulo 3, versículo 3, a gente vai ver algo que se fala do fruto do Espírito, certo? O Espírito não tem obra, o Espírito tem fruto, certo? João capítulo 3, versículo 3, o Senhor fala uma coisa aqui para Nicodemos. João 3, 3. O Senhor fala assim, ó: a isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa que a gente precisa é tomar posse dessa vida que entrou em nós. Se você nasceu de novo, a vida de Deus está dentro de você. E essa vida, ela quer frutificar. Ela precisa dar fruto. Isso é algo natural. É algo normal. Se a vida de Deus que está dentro de você não dá fruto, tem algo errado. Ou você pode não ter nascido de Deus. Você pode até ter se enganado. Não, naquele dia eu levantei a mão, sim, mas se não houve um arrependimento genuíno e cabal, se você não tomou uma atitude de realmente querer receber o Senhor e tomar uma atitude de querer mudar, realmente, eu fico assim, meio preocupado com isso, sabe? Porque às vezes a gente acha que só porque levantou a mão é crente. Não, você não é crente porque você levantou a mão, não. Você precisa ser crente porque você tem certeza de que você quer servir o Senhor.
de que tem certeza que naquele dia você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, nós somos pecadores. Mas no nosso coração arde quando nós cometemos alguma coisa que está fora da presença de Deus. Queima dentro de nós. E a gente precisa sentir isso. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Alguém que está vivendo, que está deixando Cristo viver, é alguém que está frutificando no Espírito. Paulo fala assim: logo já não sou eu quem vive. Você quer saber se você está na carne, se você tem obras ou você tem fruto? É simples. Quem está vivendo? É você? Se for você, se for eu que estamos vivendo, então é obras. Mas se é Cristo, é fruto. Paulo fala assim: logo já não sou eu que vive. Isso é algo assim muito claro para nós. Por isso que o Senhor falou assim em Mateus 7,20, né? Assim é pelos frutos que se conhece o quê? A árvore. É pelo que eu frutifico, é pelo que você frutifica, que as pessoas vão conhecer se nós somos ou não somos galhos ou ramos da verdadeira videira, que é o Senhor. Que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: realmente esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, é uma jovem de Deus. Por quê? Porque os nossos frutos vão expressar isso. Senhor Jesus. Concluindo aqui, né, que o tempo está rápido demais. Versículo 5, né? Versículo 22 em diante, agora fala dos frutos, né, do Espírito, né? É que ele diz aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há o quê? Lei. Rapaz, isso é fantástico, né? Contra essas coisas não há o quê? Lei. Mas contra as obras da carne, há lei. Mas contra o fruto do Espírito. Veja, mas o fruto, aqui não diz os frutos. O fruto do Espírito. De quem é o fruto? O fruto não é meu. Talvez você pregou o evangelho para alguém, alguém se converteu ao Senhor, recebeu a vida de Deus. Irmão, uma vez eu ouvi um irmão falar assim: irmão, eu gerei muitos frutos para Deus. Uma pregação, dezenas de pessoas creram no Senhor. Carne. Aí não é fruto, aí é obra. Por quê? Porque você está puxando para você. Você está dizendo: eu gerei muitos frutos, eu gerei muitos. Não. Ó, a Bíblia fala que só existe um fruto. O fruto do Espírito. A Bíblia fala que esse fruto é do Espírito. Não é seu, não é meu. Então, se eu estou dizendo que o fruto é meu, irmão, porque eu preguei, muitos se converteram, isso é carne. E se é carne, é obra, não é fruto. Porque se for fruto, não é meu nem é seu. É de quem? É do Espírito. Isso é o fruto do Espírito. Irmão, quando se refere de fato, isso tem que estar muito claro para nós. A carne é obra. Quando se refere ao Espírito, é fruto. E tem outra frase que eu anotei aqui que eu achei muito rica. Fala assim, ó: o nosso problema não é a falta de um ou outro fruto do Espírito, e sim viver pela vida errada. A vida humana caída é incapaz de dar esses frutos. Portanto, a gente precisa, sabe o que, amados? Exercitar o Espírito. Por isso que em Gálatas, capítulo 5, Paulo fala assim, ó: se vivemos no Espírito, andemos o quê? Também no Espírito. E quando, só para fechar aqui essa aula de hoje, quando você chega aqui em João, capítulo 15, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E quando você chega em João, capítulo 15, está muito claro, no versículo 4 e 5, João fala assim: permanecei em mim. O Senhor fala, né, no livro de João: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Veja, eu não posso produzir nada de mim mesmo, se não permanecer aonde? Na videira.
Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, de quem é o fruto? O fruto é do ramo? Não. O fruto é de quem? Da videira. Isso precisa estar muito claro para nós. Então, amados, a vida, né, ela tem uma lei, é frutificar. A carne, ela não dá fruto. A carne, ela tem obras. Isso precisa estar muito claro para nós. E o nosso viver cristão tem que ser um viver segundo o Espírito. Porque só no Espírito, de fato, nós vamos produzir os frutos, não de nós mesmos, mas o Espírito em nós vai produzir os frutos que o Senhor necessita. Amém? Vamos agora orar um pouco para a gente concluir aqui. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula, Senhor. Obrigado pelo teu falar. Continua sendo conosco, continua sendo com cada um daqueles que estão nos acompanhando, para que a tua vida, Senhor, ela possa frutificar na minha pessoa e na pessoa daqueles irmãos que estão nos ouvindo nessa hora, que estão nos acompanhando, Senhor. Senhor, frutifica, Senhor, na nossa vida, Senhor. Um dia, como semente da vida, o Senhor entrou em cada um de nós. E essa vida precisa, Senhor, ser manifestada. Ela precisa frutificar. Senhor, trabalha em mim, trabalha em cada um de nós, Senhor, para que deixemos de lado as obras da carne, passamos a viver no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.